Jorge, quem vem antes, o ovo ou a galinha? O paciente por depressão, por ansiedade, predispõe o desencadeamento do Parkinson? Sim ou não? O paciente com Parkinson geralmente vai para a depressão? Eu acredito que a depressão seja um fenômeno paralelo, né? Quer dizer, a mesma destruição, o mesmo comprometimento neuronal que gera as características da doença de Parkinson estão relacionadas à depressão. Uma depressão, vamos dizer, de natureza biológica. Aliás, toda depressão é de natureza biológica. Além disso, a incapacidade gerada pela doença é um fator depressivo. O parkinsoniano ele percebe a decadência, o comprometimento das suas funções, o constrangimento social que isso aí causa, né? Então é próprio que ele se deprima, mas não creio assim que a depressão propriamente dita vai levar, ou a ansiedade vai levar ao parkinsonismo. Outro detalhe, o tremor parkinsoniano é exacerbado em situações de estresse e de ansiedade. Quer dizer, a doença existe, ela está presente, agora tem fatores que agravam os sintomas num determinado momento, ou não. No caso, a ansiedade é um fator de agravamento. O parkinsoniano, sob pressão, ele treme mais, ele fica mais travado ainda. Ele relaxa, ele fica um pouquinho melhor. Mas não dá para dizer que a ansiedade seja fator etiológico, fator que cause a doença de Parkinson. Agora, chama a atenção que a gente tem alguns pacientes com Parkinson, no caso do Paulo José, né, que tem uma evolução, claro que ele se cuida muito, né, mas... E tu pega outros pacientes, e eu tive isso, pacientes meus, provavelmente teus também, que nós temos alguns pacientes em conjunto, que a evolução é aceleradamente ruim. Então, tu vê que a resposta individual é... A questão é a seguinte, é que generaliza o Parkinson como se fosse uma doença só. Na realidade, existem várias doenças correlatas. Existe uma doença chamada paralisia supranuclear progressiva. Muitas vezes é confundida com Parkinson. Quer dizer, a característica básica dessa doença, que é uma doença de péssimo prognóstico, é a tendência a pessoa jogar a cabeça para trás, tendência a quedas precoces, né? Não é tanto o tremor que predomina a rigidez e distúrbios da marcha. Quer dizer, isso não é propriamente o Parkinson do James Parkinson, né? Quer dizer, é uma doença do sistema extrapiramidal, uma doença relacionada, né? Então, o que existe na realidade é que as pessoas são diferentes, os pacientes são diferentes, a apresentação das doenças são diferentes, inclusive o substrato neuronal delas deve imunologia diferir, diferente, né? Fatores que podem interferir ou não interferir, isso aí muda totalmente o prognóstico, né? Então tem casos que respondem bem ao tratamento, respondem a levodopa, né, que é a droga, vamos dizer assim, a droga de padrão ouro no tratamento do mal de Parkinson, né? Tem outros que não têm resposta nenhuma à levodopa, né? Existem os chamados agonistas dopaminérgicos, no caso o pramipexol, o conhecido Cifrol, né, é usado porque ele faz uma ação que imita a ação da dopamina, né? Então existe uma infinidade de medicamentos hoje para tratar o mal de Parkinson. Eu digo tratar, ou melhor dizer, administrar o mal de Parkinson, uma vez que não existe um tratamento curativo. Você não pode falar em cura do mal de Parkinson. Todos os tratamentos que existem são com finalidade de controle dos sintomas, inclusive o tratamento cirúrgico. Que a medicina, assim, ela se caracteriza por crista da onda. Quer dizer, então, num passado, assim, quando não existia a evolução da neurofarmacologia, quer dizer, houve assim, um campo muito grande para a cirurgia funcional, a chamada cirurgia estereotáxica. Não, o que consistia isso aí? Os neurologistas clínicos observaram que pacientes que apresentavam certas lesões, como AVC, por exemplo, derrame, em algumas circunstâncias, depois da doença, depois do AVC, o sujeito apresentava uma melhora de alguns sintomas do parkinsonismo. E daí constatava, através da necrópsia, que tinha ali uma lesão em determinadas regiões do cérebro. Então, extrapolando isso aí, partiram para a cirurgia chamada cirurgia ablativa. Descobriram que lesando determinados núcleos do tálamo, o tálamo é uma estrutura no diencéfalo, uma estrutura formada de células, de neurônios, né, que tem inúmeras funções da parte sensitiva, da parte motor, e o sistema extrapiramidal funciona através do tálamo. Descobriram que destruindo determinadas regiões do tálamo, e depois de outras regiões chamadas núcleos da base, que é outra estrutura, que produziam uma melhora sintomática, é chamada cirurgia ablativa.
Com o surgimento das drogas, em especial da levodopa, né, com a evolução das drogas antiparkinsonianas, essa cirurgia meio que entrou em uma fase assim de desaparecimento. Ninguém mais falava em cirurgia funcional. E hoje está voltando com toda a força. Porque apesar da evolução da farmacológica, né, ainda tem muitos sintomas do mal de Parkinson que a gente fica devendo, não consegue resolver o problema do paciente. Inclusive, a longo prazo, alguns sintomas que se agravam. Um tratamento inicialmente bem sucedido, começa a haver problemas de não resposta. A levodopa-terapia, inclusive, efeito colateral. Então, a cirurgia está entrando, agora de uma maneira mais moderna. Quer dizer, antigamente, a estereotaxia era feita baseada em raio-x simples de crânio, pneumoencéfalo, aquele exame que coloca ar dentro da cabeça, usando pontos de referência para acertar os alvos. Hoje a gente dispõe da ressonância magnética, dispõe da tomografia, o cálculo é bem mais exato. Coloca um referencial na cabeça do indivíduo, faz um exame de tomografia, toma as medidas num sistema de coordenadas cartesianas, ou coordenadas polares, né, e determina o alvo. Coloca o coagulador por radiofrequência exatamente naquele alvo, destrói aquela região ali, num ponto que exatamente que interessa para controlar os sintomas. E mais modernamente ainda tem surgido o chamado DBS, Deep Brain Stimulation. Quer dizer, tipo um marca-passo. Colocação de um eletrodo, analogia com o marca-passo da cardiologia. Quer dizer, colocado um eletrodo na região. Esse eletrodo tem uma bateria que fica debaixo da pele, fica escondida, e ele, atuando, ele faz um efeito semelhante a uma cirurgia ablativa, com a vantagem que ele pode ser trocado de posição. Quer dizer, se aquele alvo não foi bem sucedido, pode ser trocado, pode ser mexido, né? E não é um procedimento definitivo. Então é isso, quer dizer, o tratamento acaba sendo uma combinação da farmacoterapia, uma coisa que eu estou omitindo aqui, que também é extremamente importante, que é a fisioterapia dirigida com um tratamento coadjuvante, muito importante, né? E fonoaudiologia, né? E nutrição e a cirurgia funcional. E assim vai embora. Não, é uma série, tudo hoje em medicina trabalha com uma equipe multiprofissional. Mesmo que a gente, por exemplo, não trabalhe com equipe multiprofissional, mas acontece que tu acaba formando grupo para determinado caso. Quer dizer, eu tenho um paciente que teve o AVC, que tem um problema cardíaco, eu peço o parecer para o cardiologista, né? Às vezes pede o parecer para o outro especialista, e acaba formando uma equipe multidisciplinar. Né? Muito bem. Então, chegamos ao final de mais um programa Conversando com o Cardiologista, hoje com o neurocirurgião Dr. Jorge Lauda Filho. Muito obrigado pela audiência, é muito bom estar aqui nesse programa com pessoas agradáveis como o Dr. Jorge Lauda, e amanhã nos juntamos à comunidade e todas as pessoas no mundo todo no Dia Mundial contra o Parkinson. Até mais!